Vamos então resolver agora o problema número 4, cujo enunciado é o seguinte: lançando simultaneamente 3 dados cúbicos com as faces numeradas de 1 a 6 e adicionando os pontos das faces voltadas para cima, quantas somas diferentes se podem obter? Portanto, o problema dá-nos aqui várias opções de resposta e vamos resolver este problema por dois métodos. No primeiro método, vai ser efetuada uma análise detalhada das somas que se podem obter no lançamento simultâneo de 3 dados, numerados de 1 a 6. No entanto, esta metodologia aplicada não seria necessário para responder não seria necessário avançar tanto para responder esta questão. De qualquer modo, vamos entrar por este caminho e mesmo como extensão do problema vamos detalhá-lo para uma melhor compreensão deste tipo de problemas. No segundo método é calculada a quantidade das somas das diferentes somas com valores diferentes, aliás, de acordo com o solicitado. No primeiro método, que é o método de análise das somas possíveis, sabemos que quando lançamos um dado numerado, o número a considerar é o que corresponde à face voltada para cima, quando o dado fica imobilizado. Então, no lançamento do dado, nós vamos ter exatamente 6 possibilidades. Ou sai a face 1, combinada com 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. E quando lançamos dois dados numerados de 1 a 6, que faces podemos obter? Ora bem, podemos ter a face do primeiro dado e sendo 1 com as 6 possibilidades do segundo dado, a face com o número 2 com outras 6 possibilidades do segundo dado e por aí adiante até a face número 6 do primeiro dado e as 6 possibilidades do segundo dado. Isto é, temos 6 possibilidades em cada uma dos grupos, ou seja, 6 vezes 6 temos 36 possibilidades de obter no lançamento de dois dados em simultâneo. No caso de lançarmos 3 dados numerados de 1 a 6, que faces é que podemos obter? Ora bem, vamos ter as 36 possibilidades do lançamento dos dois dados iniciais com cada uma das 6 possibilidades do terceiro dado. Isto é, vamos ter 6 vezes 36, 216 possibilidades, não é? Valores das somas no lançamento dos dois dados. É evidente que se lançarmos nos primeiros dois dados, nós sairmos 2, 1, temos 2, sair 1 e 2 no outro temos 3, é uma questão de ir somando, aqui neste caso inverte, 2, 1, 2 e 6, 8, portanto, o que é que vamos ter? Vamos ter 36 possibilidades de obter somas de duas parcelas, não é? Temos 36 possibilidades, valores possíveis das somas variam entre 2 e 12, o valor mínimo é 2 e o valor máximo é 12 e quantidade de somas diferentes é 11, que é exatamente igual ao intervalo 12 menos 2 mais 1, não é? Como veremos isso em pormenor mais à frente. Vamos então ver o valor das somas no lançamento com 3 dados. E temos aqui o mapa, exatamente, as somas entre 2 e 12 resultantes do lançamento dos primeiros dois dados a combinar com o terceiro dado. Portanto, vamos ter somas entre 3 e 18. Isto é, vamos ter 36 vezes 6 de possibilidades, 216 possibilidades de obter somas de 3 parcelas. Os valores possíveis das somas variam entre 3 e 18. O valor mínimo é 3, o valor máximo é 18. Quantidade de somas diferentes é 16, que é exatamente igual ao intervalo 18 menos 3 mais 1. Portanto, 18 menos 3 de 15 mais 1, 16. Dá 16 valores de soma diferentes com 3 parcelas. Então, analisando as respostas disponibilizadas por problema, verificamos que a opção de resposta é C, é 16. Isto é, das 216 valores possíveis de somas, apenas 16 valores diferentes é que existem, não é? No lançamento de 3 dados. Analisando agora o método número 2, vamos e especificamente procurando quantos são os valores das somas diferentes. Como vimos no lançamento de 3 dados em simultâneo, nós temos 216 possibilidades. O valor mínimo é 1, isto é, basta sair 1 em cada um dos dados, temos 3 vezes 1, 3, 1 mais 1 mais 1, ou no valor máximo 6 mais 6 mais 6, 18. Não é? O que é que significa? No intervalo sequencial entre 3 e 18, nós podemos calcular
o número de somas diferentes, e neste caso podemos calcular porque é um intervalo sequencial, né? Isto é, 3, 4, 5, há uma diferença de um para o anterior, é igual a 18, que é o valor máximo, menos 3, valor mínimo, mais 1 dá exatamente 16 valores. Não é? Isto porque o intervalo é sequencial. Se não fosse sequencial, teríamos que contar exatamente as diferentes somas que existem. Neste caso, coincide, são 16 somas. Comparando com as respostas disponibilizadas pelo problema, continuamos ou reconfirmamos a opção C como a opção correta. Não é? Vamos ver uma questão extra do problema, aprofundando o primeiro método. O que é que nós verificamos? Para além de sabermos que existem 16 somas com valores diferentes, nós pretendemos saber quais as combinações de faces de cubo que correspondem a cada um desses valores, não é? A cada um desses valores de soma, e vamos saber quantas combinações de faces de cubo existem para cada um desses diferentes valores de soma. Isto é, para o valor de soma 6, quais são as faces, por exemplo, para o total de 6, quais são as combinações possíveis de faces que podem levar a este valor e quantas são essas combinações. Combinações de valores de soma para o lançamento de dois dados, não é? Se nós verificamos, quando lançamos dois dados, sai um no primeiro, um no segundo, um no primeiro e dois no segundo, um no primeiro e três no terceiro e assim por diante, 6 no primeiro e 4 no segundo, por exemplo. O que é que verificamos? Verificamos que as somas possíveis, como nós já tínhamos visto, variam entre 2 e 12, não é? 1 mais 1, 2, 6 mais 6, 12. As combinações de valores de soma para o lançamento de 3 dados, teremos que analisar as 36 possibilidades. Vamos repartir isto por vários slides e verificamos que os valores de soma vão variando de 3, vai subindo, não é? A segunda continua 3, 1, 3, 2, 3, 6 até 4, 6 e finalmente 3 até ao máximo de 18, não é? Até ao total de soma 18. Isto pode ser analisado com calma, slide a slide. O que importa neste momento é deixar a ideia do aprofundamento desta questão. Quantidade de valores de soma para o lançamento de 3 dados. O que é que verificamos? Verificamos que para a soma igual a 3 existe só uma opção, não é? E é uma questão de consultar os mapas anteriores. Para a soma igual a 18 também existe só uma opção. Contudo, por exemplo, para a soma igual a 10 ou 11, existem 27 opções, possibilidades de combinações de faces. Temos aqui uma distribuição em gráfico das quantidades. Portanto, as 216 possibilidades no lançamento dos 3 dados distribuem-se desta maneira, nestas quantidades, relativamente às soma tipo.